Bom dia, pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou postar um vídeo pra vocês que provavelmente é assim o vídeo mais importante do meu canal. Vocês vão entender por que eu tô falando isso. Faz tempo que eu tô querendo fazer esse vídeo. Tenho pensado muito nele, sabe? Deus tem colocado ele na minha mente bastante. Porém, é um vídeo assim um pouco difícil pra eu fazer. Porque, como vocês sabem, eu sou formada em Educação Física. Eu acho que eu já falei isso antes, né? Sou formada em Educação Física, porém eu usei pouco essa minha formação na minha vida. Eu trabalhei mais como professora de inglês no Brasil, que também foi pouco, porque eu escolhi ficar em casa com as crianças, né? Isso me deu, assim, uma noção básica, né? Sobre didática, como ensinar outras pessoas, porém eu acho que eu não sou boa nisso, sabe? É por isso que esse vídeo se torna, assim, muito difícil pra mim, porque eu quero conseguir transmitir a vocês aquilo que eu preciso transmitir, vocês vão entender conforme eu faço esse vídeo, da forma mais clara possível, para que vocês realmente não apenas me escutem, mas entendam o que eu tô falando. Segunda coisa é, se eu pudesse, se vocês me permitem, indicar, né, algum vídeo do meu canal pra vocês, seria esse vídeo do Museu da Bíblia, que vale a pena assistir, e o vídeo de como missionários americanos alcançaram uma tribo indígena no Brasil. A história é linda, maravilhosa, vale a pena ouvir. Gente, é claro, eu ia me esquecendo do vídeo do filme lá, né, o filme Som da Liberdade, que é importantíssimo. Você não precisa assistir o meu vídeo, mas vai lá e assista esse filme no cinema, ou aluga aí, né? Assista aí no Brasil de alguma forma, porque é importante que a gente se conscientize, que mais e mais pessoas se conscientizem do que tá acontecendo aí no mundo agora, nesse exato momento, para que a gente possa fazer a nossa parte, né, lutando da forma que a gente pode. As pessoas dizem, mas como que eu vou lutar? Eu não sou ninguém, né, uma coisinha que eu faça não vai mudar em nada. Vai mudar. A oração de um justo muito vale. Se você não pode fazer nada, ou mesmo que você possa, orar é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Então, vamos lutar aí no mundo espiritual, porque a guerra é espiritual. Então, gente, esse vídeo tem a ver com o vídeo que eu postei aqui sobre o Museu da Bíblia, que eu gravei em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Se você não assistiu esse vídeo, para esse vídeo aqui agora, volta lá, assiste aquele vídeo e depois você volta pra cá de novo. Mas antes, roda a vinheta. Bom, vamos lá, gente, ao assunto desse vídeo. Um tempo atrás, quando eu estava editando o vídeo do Museu da Bíblia, já tinha terminado de editar, por alguma razão eu não postei. Eu não sei se eu estava cansada demais, o que que era, o vídeo estava pronto, mas eu não postei e fui dormir. E enquanto eu dormia, eu tive um sonho. No sonho, estava eu lá editando justamente esse vídeo, Museu da Bíblia. E eu tinha já terminado, ia colocar as músicas, como eu sempre faço, né? Só que no sonho tinha lá a vitrola do meu lado, e eu ligava a vitrola, colocava a música e a música já passava pro vídeo. E conforme a música estava tocando, sem querer, eu vou virar e bato na vitrola, e então a música começa a tocar ao contrário, e mensagens horríveis começam a aparecer ali. Eu acordei e falei, Senhor, o que que é isso, né? O Senhor tá querendo me dizer alguma coisa? E fui assistir o vídeo de novo para ver as músicas cantadas que eu tinha colocado no vídeo e vi que não tinha nenhuma música cantada que eu não conhecesse o source, da onde vinha. A única música cantada que tinha no vídeo era essa daqui. Bom, essa música ela foi composta pelo meu irmão e ela está sendo cantada aí pela minha irmã e pelo meu irmão. Então eu sabia de quem era a música, conheço as pessoas muito bem, sei quem elas são e sei que elas não colocariam nenhuma mensagem subliminar naquela música. A não ser que a gravadora tenha, né, colocado alguma coisa. Só que eu acho que não, porque eu já usei músicas do grupo nesses vídeos. Aliás, 90% das músicas que eu uso aqui são músicas de autoria da minha família, de alguém da minha família, e somos nós mesmos que cantamos. E eu nunca tive sonhos, nada, então eu pensei, bom, não deve ser isso. O que é, Deus? Me fala. Aí eu pensei, será que pode ser as músicas instrumentais, as músicas tocadas?
Eu uso algumas músicas que meu irmão também toca, mas a maioria das músicas instrumentais são músicas que eu acho na internet, abaixo na internet, e são com copyright free, né, de uso livre para qualquer pessoa que quiser. E eu não sei, né, de onde elas vêm, quem foi que escreveu. Então eu orei, eu falei, Deus, fala comigo. É alguma dessas músicas? O Senhor quer que eu tire alguma dessas músicas? E passaram-se ali mais alguns dias, eu não postei o vídeo. Aí eu falei, Deus, que a tua paz seja a minha bússola. Se eu vou escutar de novo, se eu não sentir paz em algum lugar, então eu tiro. Se não, eu posto. Bom, eu escutei, não senti nada e postei. Nessa época, o meu marido estava indo viajar. Como eu falei aqui antes, ele é engenheiro, ele trabalha numa empresa chamada Emerson e eles prestam serviço para outras empresas, grandes empresas. E dependendo do projeto, ele tem que viajar muito. E o projeto que ele está hoje é um projeto grande com uma empresa que se chama Statoil, que seria a mesma coisa que a Petrobras aí no Brasil. Então ele tem que embarcar muito para essas plataformas em alto mar, sabe? Plataformas de petróleo, mas fica lá 2 semanas, volta, depois vai de novo. Então ele tá viajando muito agora. Mas eu e ele temos o costume de lermos a Bíblia juntos à noite, quando a gente vai dormir. E ele não estava aqui. Eu tinha colocado a Chloe para dormir e falei, eu vou ler a Bíblia. Só que eu não lembrava em que capítulo a gente tinha parado. Eu sabia que estávamos no livro de Juízes, porém eu não sabia onde em Juízes. Então o que eu fiz? Falei, vou começar do começo, né? Vou ler desde o começo. E fui ali, li a história de Débora, a história de Gideão e não conseguia parar, gente. Eu tava assim, tão dentro assim da minha leitura que eu não conseguia parar, tava emocionante, é como se fosse um filme e eu tava assim, sabendo tudo o que tava acontecendo. Até que eu cheguei ao capítulo 11 de Juízes, a história de um moço chamado Jefté. Eu não vou contar a história aqui inteira, mas eu espero muito que você, quando tiver um tempo, pegue a sua Bíblia e vai ler lá Juízes 10, 11, onde mostra a história de Jefté, como que ele entrou, né, na história de Israel. Então eu comecei a ler o capítulo 11, no versículo 24, que diz assim: acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus, Camós, te dá? Ali os meus olhos pararam. Deus, Camós. Peguei meu celular e falei, vou descobrir quem que é esse Deus Camós. Quando eu digito Deus Camós dos Amonitas, aparece essa imagem. E me fez lembrar do vídeo do Museu da Bíblia, dessa imagem. Também foi encontrado e o que tá falando aí é: eu sou Mexa, rei dos Moabitas. Na hora, assim, eu parei. Aquela imagem que tava ali era a mesma daquela pedra que eu tinha visto lá no Museu da Bíblia. A pedra original tava lá na minha frente. Aí eu falei, primeiro sonho, agora é isso. Tá bom, Deus, o Senhor tem a minha atenção. Fala pra mim o que é que o Senhor quer me dizer, né? O que que eu tenho que saber? Então eu comecei a pesquisar. Eu tenho uma Bíblia de estudo aqui em casa e eu tenho um livro de estudo. Então eu comecei a pesquisar. Eu queria saber o que que era aquilo. Eu sentia que Deus estava querendo que eu soubesse de algo mais. Só que antes eu quero que vocês assistam essa parte do vídeo, tá? Para que vocês entendam o que eu vou falar agora. Isso aqui também foi encontrado e o que tá falando aí é: eu sou Mexa, rei dos Moabitas. Eu construí este lugar alto em Quemosh porque ele me fez mais vitorioso do que todos os outros reis e porque ele me ajudou a dominar todos os meus inimigos. Bom, gente, essa parte do vídeo, isso que eu falo, essas palavras que eu falo nessa parte, eu tava lendo aquilo que tava escrito lá em inglês e traduzindo ao vivo ali pra vocês. Eu não coloquei a voz depois, entendeu? Quando eu li esses dizeres nessa pedra, na minha mente, eu tava achando que era algo parecido com o que aconteceu com Nabucodonosor, rei da Babilônia, ou com Dário, rei da Pérsia, quando eles reconhecem que realmente só existe um Deus, que é o Deus de Israel. Então eu achei que eu tava lendo isso. Eu não percebi que eu errei aquela pequena, né, letrinha, aquelas pequenas 2 letrinhas, sabe? Que faz toda a diferença. Não era em Quemosh, apesar de Quemosh ter se tornado um lugar, mas era a Quemosh. Bom, então eu fui tentar descobrir quem era esse Deus Quemosh.
esse Deus Camus ou Camos? E por que é tão importante para Deus que tudo isso seja esclarecido? Gente, rapidinho, aquele dia eu não consegui terminar, então eu tô gravando hoje é um outro dia, tá bom? Mas vamos continuar aqui no que a gente tava falando. Então vamos lá, gente. Quem é esse Deus Camus, Chemosh? A adoração a esse Deus Chemosh foi introduzida em Israel por Salomão. E está registrado lá em 1 Reis 11:7, onde diz: Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. Versículo 7. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos moabitas. Segundo vários estudiosos da Bíblia, eles dizem que o deus Camus e o deus Moloque são o mesmo deus. Eu não sei disso, porém estudando eu vi que os dois são bem semelhantes. Os dois exigem oferenda, sacrifícios de pessoas para si. E depois, gente, eu fiquei curiosa e queria saber se existia na Bíblia algum lugar que falava sobre esse rei Messa dos Moabitas. E eu fui pesquisar e tem na Bíblia. Em 2 Reis 3 vai falar sobre esse rei Messa dos Moabitas. Diz ali que ele se rebelou contra Israel porque ele estava sendo oprimido pelo rei de Israel já fazia alguns anos, no reinado de Onri, que era, né, o rei de Israel, e está registrado na pedra isso. E depois que esse rei Onri morre, vem então o seu filho, Acabe, que começa a reinar em seu lugar. Logo depois dele veio o seu filho Jorão. E então o rei dos Moabitas, Messa, ele se rebela, declara que vai lutar contra Israel. Então Acabe vai, pede ajuda ao rei de Judá, vai lá ler, tá, gente, em 2 Reis 3, vale a pena. Ele vai, pede ajuda ao rei de Judá, e o rei de Judá então aconselha ir conversar com o profeta, que era o Eliseu. E chegando lá, Eliseu falou que eles poderiam ir subir contra os moabitas, que os moabitas seriam entregues nas mãos deles. E então eles sobem e o rei Messa percebe que ele está perdendo a guerra. Então, em determinado momento, ele vai e reúne 700 homens para tentar reverter a situação, mas ele não consegue. Então, o que ele faz? Aquilo que o Deus dele pede. Ele pega então o seu filho primogênito, aquele que o sucederia como rei, e o sacrifica ali na frente de todo mundo. E isso, gente, gera uma raiva tão grande no povo de Moabe. Isso mostra pra gente o poder maligno que é liberado quando existe sacrifício humano. Realmente as portas do inferno são abertas. Um ódio cresceu no povo de Moabe, a tal ponto de Israel ter que se retrair, voltar para trás. Gente, eu li mais do que 10 comentários de pastores diferentes sobre essa passagem e todos têm opiniões diferentes, então eu não quero, assim, ousar falar algo errado aqui. Mas o fato é que consta ali na Bíblia que Israel voltou. E provavelmente o rei Mecha dos Moabitas, como está registrado ali na pedra, em uma de suas batalhas contra Israel, ele atribui a sua vitória ao seu Deus, Chemosh. Bem lá no finalzinho está escrito que ele então entra dentro do templo do Deus de Israel e arrasta consigo utensílios do templo e os coloca perante o seu Deus Chemosh. Aí eu pensei, mas como assim? O poder de Deus por acaso é limitado? É lógico que não, mas muitas vezes, por amor ao seu povo Israel, ele permitiu que o seu nome fosse humilhado por um pouco de tempo, para que ele pudesse ensinar algo a Israel. Se você for ler nos capítulos anteriores, esse rei Onri e seu filho Acabe foram um dos piores reis que teve em Israel. A Bíblia diz que Acabe fez o que era mal ao Senhor, mais do que qualquer outro rei antes dele. E além disso, ele casou com Jezabel, que o influenciava a fazer coisas ainda piores, né? E a gente sabe, né, qual foi o fim de Jezabel e de Acabe. Gente, tudo isso me faz lembrar de Jesus. A Bíblia diz que ele veio a este mundo, se fez por um pouco de tempo menor do que os anjos, cuspiram na cara dele, tiraram sarro dele, bateram nele. Ele foi humilhado, tudo isso por amor a nós. Mas a gente sabe que Deus não permite que seu nome seja humilhado para sempre. E em relação a Jesus, um dia, a Bíblia fala, todo olho verá, todo joelho se dobrará e reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor. Mas é isso, gente, eu queria vir aqui esclarecer isso, né, corrigir o meu erro.
E aproveitando, gente, eu queria falar de alguns erros gramaticais, né? Erros de escrita que às vezes tem no meu vídeo. Como, por exemplo, esse daqui. Eu confesso que quando eu tava escrevendo, traduzindo isso daí, a palavra acesa, né? Eu fiquei em dúvida sobre se era acesa ou acesa, né? E eu fui pesquisar na internet, vi que não tinha o S, mas por alguma razão aí na hora eu coloquei o S e nem percebi. E os dois S no final, eu sabia que era um S só que acho que foi um erro assim de digitação mesmo, eu digitei rápido e não percebi. Mas, gente, esses erros são bem comuns, né? Tem um vídeo meu, eu ia escrever ele não encontrou e quando eu fui ver eu escrevi ele não encontrou. É óbvio que tem um N ali, mas na correria ali eu digitei errado e não percebi. Então, desculpem também por esses erros, gente. Eu queria deixar com vocês aqui, muitas vezes a gente vai passar por provações, lutas na vida, e essas lutas muitas vezes parecem que resultou numa derrota, mas com Deus não existe derrota. Ou Ele tá ali tentando te ensinar algo, ou Ele está te livrando de algo, ou a sua falta de fé pode estar atrasando a sua bênção. Não deixe o medo de parar, nem as circunstâncias ao teu redor fazerem com que você volte para casa de mãos vazias. É isso, gente. Eu espero realmente, mais uma vez, que eu tenha conseguido explicar direitinho tudo isso. E espero muito que eu tenha conseguido, pelo menos, gerar em você uma curiosidade para ir lá pegar a sua Bíblia, ler essas passagens que eu passei aqui. Se eu conseguir fazer isso, já valeu a pena esse vídeo. Gente, antes de terminar, esses dias atrás eu vi um vídeo de um cara falando que agora, dia 31 de outubro, pela primeira vez na história, todos os grupos ocultistas do mundo estarão reunidos simultaneamente fazendo sacrifícios a Satanás. Segundo ele, o mundo não será o mesmo antes e depois do dia 31 de outubro. E eu acho, gente, que nós, como crentes, deveríamos também no dia 31, para eles é o Halloween, para nós é o dia da Reforma Protestante. Eu também acho que nós deveríamos nos unir, todo o povo de Deus ao redor do mundo inteiro, simultaneamente, oferecendo a Deus as nossas orações, as nossas súplicas, a nossa adoração. Nós deveríamos estar em oração nesse dia, gente, porque 31 de outubro é um dos dias que mais sacrificam pessoas, crianças ao redor do mundo em adoração ainda aquele mesmo Deus Moloque, o Deus que exige sacrifícios humanos. É ele que tá aí. Por que vocês acham que o mundo inteiro tá querendo, tá lutando, né, para liberar o aborto? O aborto, na verdade, é um sacrifício a Moloque e nós devemos lutar contra isso. Então, gente, vamos orar. Dia 31 de outubro, todo mundo orando. Deus nos colocou aqui nessa terra, nessa época, no final dos tempos, para lutar, não para ficar olhando. Beleza? Então é isso, gente. Já falei demais. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fui.